Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, de 9 até o 15. Diz assim a palavra de Deus: Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Nós estamos olhando para a palavra de Deus e buscando como o Evangelho, como a mensagem, as boas novas que a palavra de Deus nos traz, respondem às angústias do coração humano. Como o coração angustiado pelos diversos tipos de agonias interiores encontra descanso e pastoreio no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos falar sobre uma angústia, sobre uma doença da alma, algo que faz com que a nossa alma padeça, que é a mágoa. A mágoa. Nós já falamos sobre cansaço, sobre frustração, sobre tristeza, sobre um monte de outras coisas que agora eu já não lembro mais, descrença, dúvida. Hoje nós falamos sobre culpa no domingo passado e hoje nós falaremos sobre mágoa. E é providencial que nós falemos sobre mágoa após falar de culpa, porque a culpa, ela, de certa forma, ela se estabelece numa dificuldade de perdoarmos a nós mesmos e de não compreendermos como Deus nos perdoa. Agora, a mágoa já é uma dificuldade em perdoarmos o outro. E também é por não entendermos como Deus nos perdoa. Então, tanto o remédio para a culpa quanto o remédio para a mágoa são a compreensão do perdão que nós recebemos de Deus. E essa oração que nós acabamos de ler, a chamada oração do Pai Nosso, ou a oração dominical, não é dominical porque é feita aos domingos, não, é dominical porque é do Senhor, do Dominus, né? A oração do Senhor, essa oração ela é central para a compreensão do Evangelho. Quando o Senhor Jesus Cristo ensina os discípulos a orar, a partir dessa oração, Ele não está simplesmente dando aos discípulos uma fórmula para que eles ficassem repetindo, uma espécie de palavra mágica para eles repetirem sempre que a coisa ficasse difícil. Os times de futebol entenderam essa oração desse jeito, porque antes de entrar em campo eles se reúnem e eles fazem lá a oração do Pai Nosso, mas eles fazem de um jeito muito característico, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós vosso. Não sei se é uma oração, se é um grito de guerra. E quando ganham também, quando é campeão também fazem, né? Não é isso, por quê? Porque logo antes o Senhor Jesus Cristo disse que não era para ficar repetindo as orações, como se o Senhor fosse responder por muito ouvir, né? Por muito nós repetirmos. É óbvio que você pode orar as orações que estão na palavra de Deus. Isso é inclusive uma disciplina espiritual bem tradicional da fé cristã. Orar os salmos, por exemplo, orar a oração do Pai Nosso. Mas não é porque essas palavras em si têm o poder, e ao repetirmos essas palavras, elas já alcançam o céu, invadem o trono de Deus, e Deus é obrigado a passar na frente de todo mundo e falar, não, peraí que tem alguém orando o Pai Nosso agora, que eu preciso ouvir ele primeiro. Não, não é isso. Mas que são palavras inspiradas por Deus, porque está na Escritura, então é palavra de Deus, mas também é palavra para Deus, porque é uma oração. Então, nós retomarmos o sentido da oração do Pai Nosso com reflexão faz sentido. Agora, repetirmos apenas como se fosse uma simpatia,
Isso não é nem que não funciona, é que não faz sentido nenhum, porque o Senhor Jesus Cristo tinha acabado de falar que não era para fazer isso. Mas ela é muito mais importante do que simplesmente esse modelo que o Senhor Jesus Cristo deu, porque há várias outras orações na Escritura, e elas não estão menores do que a oração do Pai Nosso, é tudo palavra de Deus. A oração do Pai Nosso ela é especial, porque nela existe todo o conceito da pregação do Senhor Jesus Cristo. Você sabe qual é o principal tema que o Senhor Jesus Cristo pregou na sua caminhada? Qual era o centro da mensagem de Jesus? O centro da mensagem de Jesus era o reino de Deus. O reino de Deus. Então, se você olhar em Marcos e em Lucas, você vai ver muito a palavra, a expressão reino de Deus sendo dita. Em Mateus, você vai ouvir uma que é o mesmo sentido, na verdade é sinônimo, mas que é com outra palavra. Mateus prefere usar reino dos céus e não reino de Deus. Mesmo termo. O único que sai um pouco dessa linha dos evangelistas é João. João usa um outro termo que não é exatamente igual, mas as preocupações de João já são outras, e ele usa o termo vida eterna, mas que na prática é também estarmos sob o reino de Deus. E a oração do Pai Nosso é a oração do reino de Deus. E ela traz dentro dela toda a mensagem do reino de Deus. Toda a mensagem do reino de Deus está na oração do Pai Nosso. De modo que muitos intérpretes da Escritura dizem que o pedido central da oração do Pai Nosso é: venha a nós o vosso reino. Esse é o pedido central. Venha o vosso reino. E vir o reino de Deus é realmente fazer o que continua dizendo o texto. Seja feita a sua vontade aqui na terra, assim na terra como nos céus. Então que o seu reino venha, ou seja, que o Senhor seja de fato o rei sobre nós, mas não só sobre nós, não só sobre mim, mas sobre toda a terra. Que da mesma maneira que o seu reino está estabelecido nos céus, que ele seja estabelecido na terra. Venha a nós o teu reino. E todos os pedidos são vinculados com isso. Todos eles. Quando fala que o Pai Nosso que estás no céu, é o Deus que está no céu. E Eclesiastes diz que nós devemos olhar as palavras que nós falamos, porque Deus está no céu e nós estamos na terra. Então já começa a oração dizendo: Senhor, eu sei onde o Senhor está, eu sei que o Senhor é o Senhor e eu não sou nada. Tu és aquele que está no céu, mas tu és também o Pai Nosso. Que essa sua autoridade régia esteja sobre mim como a de um pai. É o Pai Nosso que está no céu. Santificado seja o teu nome. O que é santificar o nome de Deus? Senão que nós carreguemos o nome de Deus em santidade. A palavra de Deus diz que o povo de Deus é aquele que é chamado pelo seu nome. Se pedimos que o nome de Deus seja santificado, queremos que ele seja santificado em nós. Que conforme andemos em santidade e que o nome dele seja um nome sempre visto santo em nós. O testemunho da santidade de Deus em nós. Todos os pedidos fazem parte todas as expressões, fazem parte do reino de Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo nos diz para orarmos: dá-nos o nosso pão de cada dia hoje. Aí você fala: bom, isso aí não tem nada a ver com o reino de Deus, tem a ver com a gente poder comer e viver. Tem a ver com o reino de Deus, porque logo depois, nesse capítulo 6, ele está lá ensinando no Sermão do Monte, e ele diz: você não fica preocupado pelo que você tem para comer ou para se vestir, mas antes busca em primeiro lugar o reino de Deus. Até o pedido do pão é um pedido para que o reino de Deus venha também com o pão que ele vem, porque se buscamos o reino de Deus, essas coisas nos são acrescentadas. Toda a oração do Pai Nosso é uma oração sobre o reino de Deus. Mas eu quero destacar o final da oração do Pai Nosso, que é o final que o Senhor Jesus Cristo também destaca. Porque ele diz que nós, não a última expressão, que é a da tentação, mas a anterior, que o Senhor Jesus Cristo fala: perdoe as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. E depois de terminar e de passar toda a oração, lá no final, no capítulo 14, já acabou a oração, ele destaca esse ponto: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará, mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Olha que coisa impressionante. Senhor, perdoe as nossas ofensas como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Perdoe as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores.
Depois o Senhor fala, porque se nós não perdoarmos, o Senhor não vai perdoar. Mas se perdoarmos, Deus vai nos perdoar. É algo muito sério. É o destaque que o Senhor Jesus Cristo faz ao final da oração do Pai Nosso. De tudo que foi dito lá, ele destaca a relação entre o perdão de Deus e o perdão que nós oferecemos aos outros. E isso é algo difícil de nós compreendermos. Porque nós aprendemos pelo Evangelho que a nossa salvação não é obra nossa. É o Senhor que nos salva pela obra de Jesus Cristo na cruz. Somos salvos por Cristo. E se somos salvos por Cristo, não é o que a gente faz que garante o perdão de Deus. É Deus que garante o seu perdão em Cristo. Ele que garantiu. Nós recebemos esse perdão pela fé. Mas esse texto parece dizer, recebemos o perdão pela fé e pelo perdão que oferecemos aos outros. Não parece que é isso que ele está dizendo? Parece que ele está colocando uma condicional. Se você não perdoar, eu não vou te perdoar também não. Eu não te peço para fazer nada, só uma coisa, perdoa. Mas não é isso que o texto está nos ensinando. A questão não é de que nós perdoamos o outro como forma de poder ser aceito no reino de Deus. Não. É que quando fazemos parte do reino de Deus, nós estamos num reino inserido no perdão. A característica do reino de Deus é o perdão. A nossa nacionalidade do reino de Deus é o perdão. Então vivemos uma vida de perdão porque fazemos parte do reino do perdão. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz que ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, o reino, tá vendo? O reino do Filho do seu amor, no qual nós temos o perdão dos pecados. O reino de Deus é um reino do perdão. E quando nós fazemos parte do reino de Deus, nós vivemos uma vida de perdão. Para você entender isso melhor, vamos fazer uma analogia. Imagina que o reino de Deus é de fato uma nação. Não é. O reino de Deus ele tem vários aspectos. Mas imaginemos que ele seja de fato uma pátria. Tá bom? O reino de Deus é uma pátria. E nós somos cidadãos dessa pátria. É um termo que a palavra de Deus usa. Nós somos cidadãos desse reino celestial. O que é o perdão nesse reino? O perdão nesse reino é a língua oficial. Você diz, só é brasileiro quem fala português? Não, mas você pressupõe que quem é brasileiro fala português, não é? Só é do reino quem fala a língua do reino. Mas não porque para ser do reino precisa falar a língua do reino. Não, é porque as coisas vêm juntas. As coisas vêm juntas. Viver o reino de Deus e não perdoar é como você acordar amanhã cedo e passar o dia inteiro falando japonês. Vivendo aqui em Nova Odessa. Olha a discrepância. Olha como não faz sentido. Você não vai conseguir nem usufruir de todos os benefícios que temos de ser brasileiro. Porque você pode reclamar muito do Brasil, mas tem coisa boa de ser brasileiro também. Tem coisa boa. Por exemplo, tem pão de queijo, não é? Não é uma coisa boa de ser brasileiro, Rose? Ter pão de queijo? Ter pão de queijo. Mas se você só falar japonês, você não vai conseguir nem comprar um pão de queijo. No reino de Deus, você desfruta da nacionalidade desse reino, usando a linguagem desse reino, que é o perdão. E quando nós não trabalhamos isso no nosso coração, e ao invés de viver o perdão, nós vivemos a mágoa, nós não desfrutamos da plena integração com esse reino. Nós não desfrutamos. E o Senhor Jesus Cristo diz, olha, quem é do reino, quem é perdoado, perdoa. Quem não perdoa, não é perdoado. Você que carrega a mágoa do coração, não o faz porque você é justo demais para poder lidar com o pecado dos outros. É porque você entende pouco a sua injustiça e o tamanho do perdão de Deus. Porque o tamanho do perdão de Deus deve te comover e te empurrar a viver uma vida de perdão. A palavra de Deus nos conta uma história muito interessante. Eu gosto muito dessa história. Lá em 2 Samuel, quando Davi, um dia, lá no seu palácio, diz, existe ainda alguém vivo da casa de Saul para que eu possa fazer o bem a ele por amor a Jonatas? Então vamos contar essa história toda. Davi era o rei ungido de Israel, mas tinha um rei no trono que era Saul.
E Saul era um rei que Deus tinha rejeitado, tinha tirado o seu espírito dele. Saul não era mais para reinar, mas Davi, que era o rei de direito divino, não era o rei de fato ainda. O que Saul fez com Davi? Começou a perseguir Davi. Começou a perseguir muito Davi. Davi não tinha feito nada de errado, nunca tinha conspirado contra o trono, nunca tinha agido contra o seu próprio povo, mesmo assim estava sendo perseguido pelo rei. E Davi teve muitas oportunidades para matar Saul, mas nunca o matou. Davi foi perseguido pelo exército do seu próprio país, mas nunca se voltou contra ele em batalha. Sempre guerreou contra os povos estrangeiros. E Davi tinha um amigo muito próximo, que era Jonatas, filho do rei Saul, que o odiava. Davi e Jonatas eram muito amigos e se amavam profundamente. E Saul odiava Davi. Mas um dia, numa batalha, tanto Saul quanto Jonatas morrem. E Davi pode assumir de fato o trono. E Davi assume o trono, primeiro de uma parte de Israel, depois de Israel todo. E quando ele já é rei, ele se lembra do seu amigo Jonatas morto. E aí ele diz: existe alguém vivo da casa de Saul, que era o seu inimigo, para que eu possa fazer o bem por amor de Jonatas. Essa história nos ensina alguma coisa. Nos ensina alguma coisa sobre o perdão. Davi poderia odiar a casa de Saul, porque Saul fez a vida dele um verdadeiro inferno. Mas ele resolve não pesar o mal que ele recebeu de Saul, mas pesar o bem que ele recebeu de Jonatas. Aí a palavra de Deus nos conta que então ele encontra Mefibosete, que tinha problema nas pernas. Ele traz Mefibosete para o palácio e o trata como alguém da própria corte. E a história de Davi e Mefibosete se desenrola a partir daí. A mesma coisa acontece conosco. Às vezes nós temos muita raiva porque alguém fez mal para nós. E nós queremos fazer o mal para ele e para sua casa por ódio a ele. Mas nós devemos nos lembrar do bem superior que recebemos de Deus. E ao invés de falar, existe alguém da casa de fulano para que eu possa fazer o mal porque eu odeio, nós devemos falar, existe alguém da casa de fulano para que eu possa fazer o bem por amor a Cristo. Porque de Cristo eu recebi mais bem do que o mal que os outros podem causar em mim. A ofensa que alguém traz para mim não é maior do que a graça que eu recebi de Jesus. A traição que alguém trouxe para cima de mim não é maior do que a graça que eu recebi de Jesus. O desfalque que alguém pode ter cometido contra mim não é maior do que a graça que eu recebi de Jesus. Portanto, o que me move nessa vida é a graça que eu recebi de Jesus. E essa graça deve estar acima de todo o resto que poderia moldar os meus passos. Isso é assumir o perdão de Deus e viver toda a plenitude desse perdão. Por isso que nós precisamos perdoar se somos parte do reino de Deus. Agora, você pode dizer assim, tá bom, eu perdoo. Eu perdoo. Já ouviu essa? Eu perdoo, mas não quero nem ver. Eu perdoo, mas olha, não quero mal, não quero que morra, não quero... Eu perdoei, no meu coração eu perdoei. Agora, eu não preciso também ficar bajulando. Tudo bem. De fato, a palavra de Deus dá uma ênfase muito grande nas nossas ações. Ela fala sobre isso. Ela diz sobre como nós devemos agir de maneira correta, mesmo quando a gente não sente isso. É verdade. Só que a Bíblia também diz o quão é perigoso nós guardarmos no nosso coração tendências que nos puxam para o mal. Você pode até ter o seu coração pesado em relação a uma mágoa que você recebeu, que você tem. E você pode até não deixar que essa mágoa se transforme em ações. Mas quanto mais tempo ela ficar no seu coração, mais ela vai te contaminar para uma ação futura. Por isso a palavra de Deus nos ensina que nós podemos até nos irar, mas nós não devemos pecar. E completa, não devemos deixar que o sol se ponha sobre a nossa ira. Por que isso? Por que a palavra de Deus deixa que nós nos iremos? Por que podemos irar? Porque a ira é automática. A ira é automática. A ira é parte de um senso moral que nós temos. Nós temos esse senso moral. Uma pessoa que não sente nenhum tipo de revolta em relação a um mal,
é uma pessoa que não tem um senso moral. Nós temos um senso de certo e errado. Então, quando uma coisa errada acontece, aquilo desperta em nós um sentimento de repulsa, um sentimento negativo. Isso é a ira. A ira é uma reação à injustiça. A ira é uma reação à injustiça. Ira não é pecado, porque Deus se ira. Deus se ira. Não é? A palavra de Deus fala da ira do Senhor. Como é que Deus se ira? Quando sua justiça é violada. Então o senso de justiça de Deus acende nele uma ira. A santidade de Deus consome o mal. É a ira de Deus derramado em juízo contra a maldade. Só tem uma diferença. Deus tem um senso de justiça perfeito. Nós temos um senso de justiça caído. E nós não podemos nunca colocar o nosso senso de justiça como sendo a justiça que rege o mundo. Nunca. Porque o dia que nós fizermos isso, nós tiramos o Pai Nosso do céu e colocamos nós mesmos lá. Não queira reger o mundo pelo seu senso de justiça. Porque o que vai acontecer com você é que você mesmo vai cair pelo seu próprio senso de justiça. Não acontece isso? Nós não fazemos coisas que nós mesmos condenamos? A palavra de Deus fala que a nossa consciência ora nos acusa e ora nos absolve. Por que ela nos acusa? Porque diante dela mesma nós erramos. Nós somos culpados diante dela mesma. Ela nos acusa. Se nós quiséssemos que o nosso senso de justiça reinasse sobre todo mundo, sem perdão, o que aconteceria conosco? Nós seríamos consumidos pelo nosso próprio ídolo. Pelo nosso próprio ídolo, nós seríamos consumidos. Mas não é esse o caminho que nós vivemos. Quando nós cremos em Jesus Cristo, nós cremos no reino de Deus. E quando cremos no reino de Deus, nós estabelecemos ou recebemos o que já está estabelecido na palavra, de que quem reina é Deus. E se Deus reina, é a justiça dele. E se eu faço parte desse reino, na qual a justiça dele poderia me condenar, e eu fui perdoado, quem sou eu para querer condenar o outro? É o Senhor que julga, é o Senhor que condena. E é o Senhor que salva. Ele me salvou sem nenhum mérito. Como posso eu agora achar que estou em posição de bater o martelo contra alguém? A ira, ela se acende em nós, mas de um senso de justiça deturpado. E nós precisamos entregar a nossa ira a Deus, colocar a nossa ira diante de Deus. E colocando a nossa ira diante de Deus, deixar que a ira dele é que se manifesta quando tem que se manifestar. Romanos capítulo 12 diz, não vos vingueis a vós mesmos, mas dei lugar à ira de Deus, porque ele continua dizendo, pois minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. É o Senhor que fala isso. É Deus que é responsável por pagar o mal. É Deus que é responsável. Ele que é responsável por fazer justiça. Não somos nós. Nós precisamos entender que a ira não é pecado, mas agir pela ira é. Só que nós não podemos deixar que a ira fique muito tempo no nosso coração. Por isso o texto continua dizendo, lá em Efésios, continua dizendo que nós não podemos deixar que a ira continue até o sol se pôr. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não é só a maneira como eu ajo publicamente. Não é só a maneira como eu me volto para os outros. Não é só a maneira como eu falo mal ou ataco o outro. Não, é a maneira também como eu me sinto no meu coração. Não deixe a ira passar de um dia para o outro. Não deixe a ira passar de um dia para o outro. Trabalhe no seu coração. Você precisa trabalhar esse seu senso de justiça ferido, essa sua mágoa, você precisa trabalhar. Porque senão, um dia, no momento de fraqueza da fé, o que vai acontecer? A ira vai aflorar. E quando a ira aflorar, você vai pecar. Então não deixe que o senso de justiça ferido do seu coração reine sobre a sua vida, mas assuma sobre sua vida o reino de Deus. É o Senhor que reina com o seu reino de misericórdia. E o reino de misericórdia que nos recebe, nos coloca na posição de agir em perdão na direção do outro, com misericórdia também. Entende isso?
Não deixe a ira dominar o seu coração. Trabalhe isso no seu coração. Mas, a palavra de Deus também nos ensina que o nosso amor pelas pessoas não deve ser só de palavra. João fala isso lá na sua primeira epístola. Não amemos só de língua e de palavra, mas amemos de ação e de verdade. Não são só ações, é também a verdade. É um amor integral. É um amor que não tem reservas no coração. Então, não adianta você achar que basta você não fazer mal para ninguém e guardar aquela mágoa no seu coração. Esse veneno no seu coração vai te contaminar. Ele vai dominar o seu corpo, ele vai dominar a sua língua, ele vai dominar os seus pensamentos, ele vai dominar as suas atitudes e você não vai agir como Jesus Cristo agiria. Nós cantamos agora há pouco, não é? Que nós queremos ser como Jesus, não é? Como tu és, como é que é a letra mesmo? Ser assim como és. Ser assim como és. Nós queremos ser como Jesus. Como é que Jesus agiu? Como é que foi que Jesus agiu na cruz, diante de todos aqueles que estavam xingando e querendo a sua morte? Como é que Jesus agiu na cruz? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Você quer ser como Jesus? Precisa transformar o coração. Você acha que Jesus Cristo falou aquilo para o Pai, dizendo só da boca para fora? No coração Jesus estava cheio de raiva? Você acha que foi isso? Não. Você quer ser como Jesus? Você precisa trabalhar a mágoa do seu coração. Você precisa trabalhar a ira do seu coração. Para você viver a plenitude do reino de Deus e compreender o perdão de Deus que está sobre você. Não é só sobre o que você fala e sobre como você age. É também sobre como você sente. E você precisa colocar seus sentimentos diante de Deus. Então agora, eu vou falar como é que a gente faz isso. Como é que a gente faz isso? Primeira coisa que a gente faz, vai falar com a pessoa. Vai falar com a pessoa. A palavra de Deus diz que nós devemos ir falar com os irmãos que têm algo contra nós ou contra quem nós temos algo. Se o seu irmão pegou contra ti, vai e fala com ele. Nós precisamos falar com ele. Nós não podemos falar com os outros. É com ele que nós temos que falar. Vai e fala com o irmão. Você está magoado? Vai e diz, irmão, eu fiquei chateado. Eu estou chateado. Eu vim aqui para a gente resolver. Eu não quero aqui te cobrar. Eu só quero dizer o sentimento do meu coração. Eu estou sentindo assim. Vamos conversar. Você pode me explicar melhor. Eu posso não ter entendido. Ou pode ser que de fato você fez algo que não é certo. Eu estou disposto a perdoar, mas vamos conversar. A gente precisa dessa coragem, queridos. A gente precisa dessa coragem. O pastor Cid falou agora há pouco aqui uma expressão, né? Tem muito crente molenga. A gente vê essa moleza toda até nisso. Até nisso. Falta de coragem de ir colocar as coisas em pratos limpos. Né? A gente está numa mania de que a gente quer as relações sem incômodo nenhum. Sem nenhum tipo de oposição, sem nenhum tipo de constrangimento. A gente só quer relação com gente que não causa nenhum tipo de luta com o que a gente acha que é certo e errado. Ou como diz um autor que eu estava lendo outro dia, nenhum tipo de negatividade. A gente quer gente que absolutamente se enquadre com tudo que a gente sente e assim, o momento em que alguma coisa, um sentimento negativo toma o meu coração nessa relação, ao invés de resolver, eu prefiro descartar e parte para outra. A gente não aprofunda e a gente está ficando cada vez mais sozinho por causa disso. Agora, existe uma coisa muito interessante. Quando você coloca uma relação, um problema da relação, em pratos limpos, quando se tem uma conversa constrangedora, uma conversa difícil, uma conversa incômoda com alguém, dali a relação sai fortalecida quando há perdão. Sabia disso? Dali sai fortalecido. É a maneira mais maravilhosa de você ver o mal se tornando em bem. Porque você vai ter aprendido com o seu irmão que nem a mágoa destrói a fraternidade que há entre vocês em Jesus Cristo. Um dia alguém te magoou porque falou uma coisa que você não gostou. Aí você não falou nada. Continuou convivendo como se aquilo lá não fosse nada. Outro dia, uma outra coisa aconteceu, menor do que essa, mas você juntou com aquela que ficou lá atrás. Outro dia, ele fez uma coisa que você já somou com os outros e falou, ele é assim mesmo. Já caracterizou, já botou um carimbo no outro.
E a coisa vai ficando cada vez pior. O dia que a briga estoura, você tem uma lista, uma ficha corrida para apresentar. Por que disse isso? Por que fala aquilo? Por que não sei o que lá e tal, e tal. Tem isso acontecendo até em casamento. Até em casamento. A pessoa não trabalha as questões de como se sente na relação mais íntima, gente. Um casamento. A relação mais íntima que tem. Não tem espaço para dizer como se sente. Ou não diz mesmo quando tem espaço. E a coisa vai acumulando, 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 acumulando. Um dia, acontece uma coisa, nada a ver. Esquece de pagar uma conta. Deixa um prato sujo em cima da pia. E isso vira um divórcio. Mas não é porque o prato sujo está em cima da pia. É por todo um histórico de coisas que podiam ser resolvidas em 5 minutos. E, quando resolvesse, o dia seguinte era um casal mais forte, não mais fraco. Porque se você acha que no casamento você nunca vai ter frustração, você ainda não entendeu o que é casamento. Você ainda acha que casamento é conto de fada. Não é. Feliz para sempre não existe. Tem momento de tristeza, tem momento de tristeza profunda. E tem momento de alegria, de celebração, de paz, de harmonia, de amor. E se a gente sabe lidar com o amor no momento de tristeza, a gente faz com que até a tristeza seja permeada pelo amor. Isso é maravilhoso. É pior do que viver sua tristeza sozinho. Nas nossas relações todas isso também acontece. A gente tem que parar de querer ter relação só na qual a gente não precisa. Só gente que não traz nenhum tipo de dificuldade para a gente. Ai, é um santo. É um amorzinho. Ai, como eu gosto. Mas geralmente não são essas pessoas com quem você tem os relacionamentos mais profundos, não é? As pessoas que você mais admira, que você considera elas as melhores, as mais virtuosas, não são as pessoas que você conhece mais profundamente, por 2 motivos. Quando você conhece profundamente, você conhece os podres. E por outro motivo, você não tem uma relação profunda se você não compreende que os dois são pecadores e precisam de perdão. Uma pessoa que você canonizou no seu coração, ela só é tão santa assim porque você, na sua relação com ela, acha que ela não precisa de perdão. Não é uma relação de iguais. Você não tem uma relação profunda com ela. Você tem uma relação profunda com quem você está disposto a caminhar e tropeçar junto. Mas alguém poder te levantar e falar, anda e vamos lá. Você pisou na bola comigo, mas vamos lá, porque um dia eu vou pisar na bola com você também, porque as coisas são assim. Não estou prometendo, mas já estou te avisando. Nós precisamos abrir o jogo com os nossos irmãos. Nós precisamos abrir o que está acontecendo sempre. Nós precisamos falar com todo amor, com todo cuidado. Por quê? Porque quando nós conversamos com o irmão sobre alguma mágoa que nós estamos sentindo, nós não fazemos isso para jogar sobre ele o juízo que Deus joga. Porque se você se reúne com o seu irmão, você quer ver ele de joelhos, chorando, me perdoa, miserável que eu sou, diante de você, você quer ser o Deus daquela pessoa. Não é isso que você quer. Você não quer ver ela se remoendo em culpa, porque ela vai reconhecer que ela foi injusta com você. Esse é o tipo de sonho de Adão e de Eva quando comem do fruto. Eles querem o conhecimento do bem e do mal de si mesmo e reinar sobre todo mundo com seu senso de justiça. Não é isso. Você vai falar com seu irmão para que reine sobre vocês Jesus Cristo. A paz, o amor, a harmonia, o perdão de Jesus Cristo. A graça de Jesus entre vocês. O irmão te magoou, você vai falar com ele e falar, olha, fiquei chateado. Vamos conversar. E aí quando o irmão falar, irmão, me perdoa. Você tem toda a razão. Qual o próximo passo? Perdoar. O próximo passo é perdoar. Não tem outro passo. Não, agora você fez isso, agora a gente vai falar lá com o pastor. O pastor vai te tirar da equipe de louvor. Não, acabou. Onde tem arrependimento, a graça se estabeleceu. Acabou, não tem mais nada. Arrependeu-se, acabou. Mas nós precisamos, para isso, abrir o jogo. Outra coisa que eu vou falar ainda nesse passo. Estou falando sobre a importância de falar e perdoar. Mas também temos que aprender como pedir perdão. Gente, tem cada jeito que a gente pede perdão, né? A gente pede perdão de cada jeito. Me perdoa porque eu quis fazer o certo. Me perdoa porque eu tentei ajudar, da próxima vez eu não tento. Que tipo de pedido de perdão é esse? Que tipo de pedido de perdão é esse? Olha,
Não foi o que eu quis dizer. Me perdoa se você não entendeu. Quer dizer, que culpa você tem dele não ter entendido? Você está falando que o culpado é ele. Você não está pedindo perdão, você não está assumindo culpa. Me perdoa se você não entendeu. Me perdoa se eu não fui claro, ainda é um pouco melhor. Mas o se é o problema. Melhor é, me perdoa, não fui claro. Eu não fui claro. Eu vou ser mais claro agora. Me perdoa, não pensei nisso. Ou me perdoa, eu fui mal, fui errado, fui ganancioso, eu quis mesmo levar vantagem, você está falando isso para minha vergonha é de fato eu errei, me perdoa. Pedir perdão é reconhecer um erro, gente, é reconhecer um erro. Não é pedir perdão e botar também aquele lá, mas você também, que isso aí também mata o perdão, né? Ah, me perdoa, mas você também. Você é responsável pelo que você fez, não pelo que o outro fez. Vamos aprender a pedir perdão também. Vamos aprender a pedir perdão. E não tem problema pedir perdão. Isso é maravilhoso. O nosso relacionamento com Deus é baseado nisso. Nós somos levados a pedir perdão a Deus. É isso que o texto fala, que a gente leu. Pai, perdoa as nossas ofensas. Pedir perdão a Deus. Pedir perdão ao próximo também. Se você sabe que o seu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a sua oferta, vai lá, resolve com ele, depois volta. O que você vai resolver com ele? Se ele tem contra ti, você vai lá pedir perdão. Nós precisamos entender que quem reina é Jesus Cristo, é a justiça dele que se estabelece. E quando nós somos encontrados em falta na justiça dele, quando nós não demonstramos o amor dele para o nosso irmão, nós pedimos perdão. E tudo bem, nós não estamos em dívida quando pedimos perdão. O perdão é o perdão da dívida. Você não carrega uma vergonha de ter pedido perdão. Você não carrega a vergonha de ter pedido perdão. O perdão é o fim da vergonha. Vergonha está em dívida. Se você não está em dívida porque foi perdoado, acabou, não tenha vergonha. Então peça perdão. Peça perdão. Reconheça. Irmão, eu errei. Me perdoa. Me perdoa. Eu errei. E se ele não perdoar? Aí já não é um problema seu. Porque o texto aqui colocou algum peso sobre quem pede perdão? Não, colocou o peso sobre quem não perdoa. Se ele não te perdoar, quem não está usufruindo de toda a grandeza do reino é ele. Não é isso que você vai desejar. Obviamente, você quer a relação reinada por Jesus Cristo. Mas o nosso coração, às vezes, ele é tão duro que demora um tempo para entender as coisas. Então você que pediu perdão e não recebeu, haja com graça. Haja da forma como você sabe que você não tem nada contra ele. E deixe que um dia ele reconheça que também não deve ter nada contra você. Então, primeira coisa para lidar com a mágoa: perdoe e peça perdão. No caso da mágoa, perdoe, né? Perdoe. Vai lá e fala com o irmão e perdoa. Agora, também não é só isso. Como eu falei, é importante trabalhar o coração. É importante trabalhar o coração. E muitas vezes a gente vai e perdoa o nosso irmão. Não, tudo bem, deixa quieto, tá de boa. Né? Não, foi nada, já passou. E aí no coração fica aquele negócio. E fica. Ou então a gente olha assim e fala, a Bíblia manda eu perdoar, vamos lá. Eu te perdoo. Você usa as palavras certinhas. Eu te perdoo pelo perdão de Jesus Cristo, porque eu sei que foi pago um alto preço. Dá a mão lá. Aí você sai de lá e o coração pesado, revoltado. E aí? O que é que eu faço? Eu fiz o que a Bíblia mandou, eu perdoei. E o meu coração, o que eu faço? Tem que trabalhar ele também. Se você perdoou, mas o seu coração continua magoado, continua pesado, continua achando que está sendo injustiçado, é porque o perdão não se estabeleceu para você. Você estabeleceu o perdão nas relações, mas ele não tem sido verdadeiro. Ele não se estabeleceu para você. O reino de Deus não tem sido entendido, compreendido por você como reino sobre essa relação e como reino sobre a sua vida. Ou mais, você não entendeu que em Jesus Cristo e na cruz há perdão para todos os pecados cometidos contra Deus. Portanto, há perdão para todos os pecados cometidos contra você também. E você que usufrui das benesses da cruz, está negando as benesses do perdão para alguém. Ou seja, quando o seu coração continua revoltado, mesmo com as suas bocas você tendo perdoado,
O evangelho precisa penetrar mais profundo no seu coração e nessa relação sua com esse irmão. E você precisa fazer as verdades do evangelho que estão na sua cabeça migrarem para o seu coração. E isso acontece com disciplina. Palavrinha que a palavra de Deus nos traz e que às vezes a gente deixa meio de lado. Disciplina. A piedade. Piedade. A gente precisa de piedade. Como é que a gente faz isso? Eu tenho compreendido a partir da palavra de Deus e de experiência pessoal que tem 3 passos para você fazer a realidade do perdão de Cristo migrar da sua cabeça para o seu coração. 3 passos. Sem contar aquele primeiro que você já foi falar com o irmão e já resolveu. 3 passos daqui para frente. Está com mágoa ainda no coração? A coisa não resolveu? Mas entre vocês já está tudo bom? Não faz sentido chegar para ele e falar, quer saber? Eu te perdoei, mas não perdoei nada. Vamos lá. Como é que você faz então para que aquele perdão que foi de boca seja real no coração? Primeira coisa. Para de falar mal da pessoa. Para de falar mal. Por quê? Fofoca, maledicência, falar mal é uma forma de você exercer juízo sobre aquela pessoa no lugar de Deus. É a forma branda de você fazer mal àquela pessoa. Você não age contra ela. Você não vai e retribui na mesma moeda. Você não vai lá na casa dela e fala, sai aqui fora que a gente vai sair na mão. Você não faz isso. O que você faz? Você fala com as pessoas que também são da relação dela contra ela e espera que essa sua ação resulte em algum tipo de dano para ela. É por isso que a gente fofoca. Você quer apoio no seu sentimento de injustiça, mas você vai ser um fofoqueiro vitorioso. Você vai ser o fofoqueiro, o rei da fofoca. O dia que aquela pessoa, para quem você trouxe uma maledicência, voltar para você e falar, sabe aquilo que você me falou? É verdade, aconteceu comigo também. Pronto, já tem 2. Tem 2 no time contra o fulano. Você conseguiu mais um. Seu exército está sendo montado nessa guerra que você criou. Parabéns, você é um fofoqueiro profissional. Para de falar mal, porque a maledicência tem raiz na incredulidade. Você não acredita que Deus vai exercer justiça. Então você vai fazer justiça por você mesmo. Você, se pudesse, esbofeteava a pessoa. Mas como você não pode, você não tem mais idade para isso, as convenções sociais te impedem, né? As pessoas ao redor, quem vão pensar de você nessa altura do campeonato, saindo da mão com alguém? Não está certo. Então você pega e fala mal. Quando a palavra de Deus nos fala em Tiago que o homem peca, a gente tropeça em muitas coisas, mas quem não tropeça no falar é perfeito. Ele está falando disso. Porque a gente peca pela língua rapidinho e não tem ninguém para frear a gente. A gente pode não pecar nas outras coisas, mas na língua a gente peca rapidinho. Você pode não ter uma relação imoral com uma pessoa, mas para você ter uma linguagem moral é muito fácil. Você pode não ser uma pessoa que vai roubar alguém, mas para mentir é muito fácil. E você pode ser alguém que não vai desferir golpes físicos contra alguém. Mas para desferir golpes verbais, é muito fácil, muito rápido. E você faz isso. E a Bíblia também nos ensina que o que contamina é o que sai da boca e não o que entra. Cuidar do que você fala é uma disciplina espiritual importantíssima. Sabe esse negócio de a gente pegar pesado com palavrão na igreja? Parece um preciosismo, não parece? Qual o problema? Para mim nem tem significado, eu fui criado assim, essa palavra é comum para mim. Eu não falo isso querendo ofender ninguém. Tudo bem, eu entendo. Mas você sabe qual que é o valor de você cuidar da sua boca, de não falar um palavrão? É o valor de você poder reinar sobre a sua boca. É esse o valor. É o valor de você ter domínio sobre a sua língua, é esse. Não é de você parecer mais santo, menos santo. Ninguém é mais santo ou menos santo por causa disso. É só o fato de você estar controlando aquilo que a carta de Tiago fala, que nos controla. Porque é o lemezinho que dirige esse navio todo que somos nós. Então, cuida da sua boca. Você quer curar o seu coração? Não é desabafando, a gente acha que é. Nos Estados Unidos tem o Get Out of My System, né, que é o tirar do meu sistema. Eu preciso, tirar do meu sistema. A gente quer desabafar. Não, preciso desabafar para... Quanto mais você desabafa, mais seu coração está contaminado. Quanto mais você fala mal de alguém, mais você sente mal dessa pessoa. Segura a sua boca, mesmo que você tenha vontade.
Outra coisa que a gente tem problema hoje, a gente acha que nós somos o que nós sentimos. Então, o que eu sinto é o que há de mais verdadeiro e puro sobre mim mesmo. Então, eu não posso negar nunca o que eu sinto. Então, eu preciso expressar o que eu sinto o tempo todo. Queridos, uma coisa é você desabafar sobre suas lutas pessoais, sobre os seus problemas, sobre as suas tristezas, sobre suas angústias. Outra coisa é você ir falar mal porque o seu coração está irado contra alguém. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Segura a sua boca ao invés de falar mal de alguém. Você só pode falar sobre o que alguém fez de mal para você, para aquela pessoa. Você vai lá e fala com ela. Quer tirar do seu sistema? Vai lá e fala com ela. Já falou? Ou não fala mais. Fecha a boca. Fecha a boca. Mas por que isso é tão útil? Porque você não vai parar de sentir o que você sente, você só vai parar de falar. Aí você vai sentir vontade de falar. Aí sabe o que vai acontecer? Quando você sentir vontade de falar, você vai segurar a boca assim. O lábio vai começar a doer. A língua vai começar a tremer. Vai dar aquela vontade, aquela coceira de falar. Aí você vai perceber que não dá para viver assim. Que você está vivendo uma discrepância. Porque a Bíblia manda você cuidar do que você fala. Você está tentando, mas no coração você ainda tem aquela mágoa toda. Aí você vai ter que levar isso diante de Deus. Para quê? Para parar de pensar mal. Primeiro, para de falar mal. Segundo, para de pensar mal. Como é que a gente para de pensar mal? Não é pensando, não, o outro é perfeito, ele é maravilhoso. Esquece, ele não faz nada de errado. Não. É você lembrando que você também faz coisas erradas. E que mesmo assim Deus te chama para comunhão com Ele. E te chama, e chama o seu irmão também para comunhão com Ele. Então os dois chamados para comunhão com Ele. E vocês vão viver a comunhão com Deus, vão sentar no banquete celestial, os dois reconciliados com Deus. E entre vocês? É lembrar que o pecado não é privilégio do outro, mas que você também é pecador. E ser aceito pecador é a demonstração da graça de Jesus Cristo. Você sendo aceito mesmo em pecado, é tendo a graça de Jesus Cristo demonstrada na sua vida. E se você entende isso, que você, mesmo pecador, é recebido por Jesus Cristo na comunhão da Trindade, você não pode achar que é você que define quem que é o pecador que é digno ou não é digno do seu perdão. Se você pensa que Deus tem todos os motivos do mundo para te fulminar agora e não faz isso, por que você está sentindo no coração que o outro tem que ser fulminado? E você vai precisar colocar isso diante de Deus. Mas mais do que isso, você vai lembrar também que o pecado é sempre uma luta. E na luta contra o pecado, nós não somos inimigos uns dos outros, nós somos aliados. Nós somos aliados. Você pode ter sido uma vítima do pecado do outro? Pode, mas isso não faz com que ele seja seu inimigo. Ele continua sendo seu aliado contra o pecado. O mesmo texto lá em Romanos capítulo 12 diz, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Você recebeu o mal, você vai fazer o bem em troca. Por quê? Porque o inimigo é o mal em si, não o que faz maldade. É o mal em si. Então você vai entender isso. E você vai pensar, esse irmão fez esse mal para mim porque ele tem essa luta no coração dele. Ele tem essa fraqueza, ele tem esse pecado, que ele tem dificuldade, ele luta com isso. Ele é um irmão que ele fica nervoso rápido e fala besteira. Então, por isso eu vou negá-lo o perdão? Não, por isso eu vou ajudá-lo a vencer esse coração irado que ele tem. Esse irmão é um irmão que gosta de contar mentira para parecer melhor que os outros. Por quê? Porque ele é escravo disso. Ele não entendeu que em Jesus Cristo ele é perdoado e que quem mostra o valor dele é Deus e não as mentiras que ele conta. Ele precisa entender uma vida de verdade. Eu vou ajudá-lo nisso. Entenda que pessoas que fazem o mal para você não são suas inimigas. Não são. Porque nós somos ensinados a amar os inimigos. Sabe o que elas são? Elas são pessoas que estão sendo escravizadas por Satanás naquela área. E o seu inimigo é Satanás. Então ela é o quê? Ela é uma vítima do seu inimigo. Não é você que é vítima e ela é o inimigo. Vocês dois são vítimas. E o inimigo é Satanás. E vocês vão, pelo poder de Jesus Cristo, vencer o mal com o bem. Pare de falar mal. Pare de pensar mal. Isso vai exigir oração. Que tipo de oração? Oração pela pessoa.
Oração pelo bem da pessoa. Oração para que Deus a abençoe com toda sorte de bênçãos. Oração para que o Senhor a poupe dos problemas que o seu pecado pode te trazer. E uma oração que entrega as suas mãos para Deus e fala: Senhor, usa para o bem dela. Pare de falar mal. Pare de pensar mal. Por último, pare de desejar o mal. Porque às vezes acontece tudo isso. Você para de falar mal, você para de pensar mal, mas aí você fala assim: eu tive um prejuízo nessa história. Isso trouxe um problema para mim. Essa fofoca que foi contada, eu fiquei mal falado. Essa traição que eu sofri desse meu amigo, isso trouxe muitas consequências no meu coração. Isso trouxe o meu desemprego, eu fui mandado embora, eu tive prejuízo financeiro, sei lá que mal que você pode ter sofrido. E aí você fala: beleza, já conversei com ela. Não estou mais falando mal dela para ninguém. Parei de pensar mal dela. Eu sei que ela é escrava desse sentimento. Mas eu queria que Deus fizesse só uma coisinha. Só que Deus derrubasse ela também. Só para ela perceber. É até bom para sim ela perceber que ela pode também estar no meu lugar. E ela receber todo esse quebrantamento que eu estou recebendo. Ou então você pode pensar assim: não quero que o Senhor faça mal para ela. Eu só quero que o Senhor me faça ficar melhor do que ela. Ela resultou no meu desemprego, que o Senhor me deu um cargo que ganhe mais, em outro lugar. Né? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Aquela música terrível, com aquele sabor de mel, que é o beijinho no ombro gospel, né? Para de desejar o mal. Porque quando você está desejando o mal do outro, você está desejando porque você quer estar melhor que o outro. Quando você quer estar melhor que o outro, você está parando de refletir no bem maior que você recebeu em Jesus. Você está parando de desejar a Deus para desejar bens dessa terra. Nem que os bens dessa terra sejam você acima do outro ou o outro abaixo de você. Você está perdendo o sentido do reino, que é buscar o próprio reino, que é desejar o próprio reino, que é ansiar pelo próprio reino. Pare de falar mal. Pare de pensar mal. Pare de desejar o mal. Esses dois últimos você faz orando por essa pessoa, clamando que Deus a abençoe, visitando quando ela estiver em dificuldade, fazendo bem quando ela estiver passando por necessidade. E assim, a mágoa vai sendo revertida em louvor ao nome de Jesus Cristo. E Satanás é derrotado mais uma vez. Amém, queridos?